Oi, Nova, tudo bom? Estamos continuando aqui com a nossa série Fala Pastores. Nossos pastores locais estão dando palavras curtas, maravilhosas do coração de Deus para o nosso coração. E hoje é a minha vez. Quero ler com vocês Salmo 139. A gente vai ler alguns versículos, vai acompanhando aí comigo, tá? Eu estou lendo na NVI. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. E a gente vai pular agora para o versículo 14, ainda do 139. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. E a gente vai lá no fim, no 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Eu amo esse salmo. Provavelmente você já ouviu ou canção sobre ele, ou alguém falando, porque de fato é um salmo de muito ensino para a gente. Ele fala que Deus ele nos conhece completamente. A gente nem falou a palavra, ele já sabe qual é a palavra. A gente nem pensou, ele já sabe qual é o pensamento. A gente nem agiu, ele já sabe qual é a ação. E aí depois ele fala assim: Deus, o Senhor me fez de forma assombrosa, maravilhosa. Porque de fato, você olhar um bebezinho daquele tamanho, daquela célulazinha, vai se transformar num ser humano pensante, um ser humano produtivo, um ser humano que viaja, que conversa, que come, que pensa. Vê que coisa complexa que se torna. E no final ele vai pedir para Deus sondar o coração e ver se algo ofende a Deus, algo em nosso coração ofende a Deus. Eu acho essa oração bem corajosa, porque quando a gente pede para Deus e ele fala sim, olha só. A gente fala: Deus, sonda meu coração. Ele fala: tá bom, vou sondar seu coração. A sonda, vocês lembram assim, por exemplo, o Titanic caiu e estava lá no fundão. Enviaram uma sonda, é um lugar que o homem não chega mais. Por conta da pressão lá da água, o homem não consegue chegar. Então envia uma sonda, uma máquina, que vai lá embaixo e consegue filmar e fazer os estudos, enfim. E é mais ou menos isso. Deus ele entra no nosso coração no lugar que a gente não consegue entrar. Ele vai lá, sonda o nosso coração, vai lá no profundo e sonda o nosso coração. E a partir daí, a gente vai recebendo revelação de quem a gente é. E nem sempre a gente é o que a gente foi criado para ser. Por vezes, a gente vai se transformando em pessoas amargas, pessoas invejosas, pessoas que cobiçam o que o outro tem. E não foi o plano inicial de Deus isso para a nossa vida. Deus ele nos fez para que a gente fosse agentes de paz, para que a gente fosse pessoas do bem. Mas a gente sabe que as histórias são diferentes, os traumas fazem a gente pensar de forma diferente, né? As experiências que a gente tem na nossa vida vão nos guiando, o lugar que a gente nasce, o idioma que a gente fala, tudo isso vai nos guiando para pensar de forma diferente e agir de forma diferente. Mas aí quando Deus sonda o nosso coração e ele começa a nos mostrar: olha, você tá com ciúme aí das pessoas. Sua questão agora é ciúme. Não, não é ciúme. É questão de justiça. A gente tem isso, né? A gente tem como ir burlando as coisas. Não é ciúme, é justiça. Então, tá todo mundo focado só nisso. Olhem para mim, eu também sou especial. Por que você não consegue se alegrar com tá todo mundo focado ali, porque é o momento de focar ali? Por que você não consegue alegrar o seu coração? Você precisa ficar chamando para você. Aí você tem que, junto com o Senhor, ver qual a ferida que está no meu coração. Porque eu fui criada de forma muito complexa. Você foi criada de forma muito complexa. Uma forma que é assombrosamente complexa. Então não adianta a gente pensar que 1 mais 1 é 2,
no ser humano, no sentido da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas memórias, tudo isso é muito complexo. Então, por que que eu tenho esse buraco em mim que eu preciso chamar a atenção toda hora para mim? Olha para mim, eu também sou especial. Olha para mim. Isso pode ser tantas coisas, mas uma falta de identidade, né? Uma falta do entendimento que você já é bom. Não precisa, assim, ninguém olhar para você, você continua sendo a mesma coisa. Muitas vezes é o medo de perder o lugar, medo de perder a minha, sei lá, o meu status, seja na empresa, na igreja, na família. Então, às vezes acontece com homens quando nasce um bebê. E eles ficam com ciúme da esposa com o bebê. Gente, o bebê precisa de fralda, de colo, de comida. Você, homem adulto, não precisa mais nada disso. Então, é tempo para que a sua esposa e você cuidem daquele nenenzinho para que ele se transforme numa pessoa adulta também e cuide de outros nenenzinhos que venham. Então, por que que a gente tem essa necessidade de chamar a atenção? Quando você vai buscar a Deus, ele vai com a sonda dele mostrando, olha, isso aqui é uma ferida aberta e vamos cuidar, vamos tratar. Uma outra coisa, por que que às vezes a gente tem uma forma abrupta de responder? Por que que tem que falar assim na lata? Por que tem que ser o super sincerão, a super sincerona? Não, o meu defeito é ser sincero demais. Não é, gente. Isso é rancor, é mágoa que tem no coração. É aquela vontade de eu preciso te destruir, porque eu já estou bem destruído. Então eu não posso ficar aqui na lama sozinho. Deixa eu te carregar para a lama junto comigo. E quando a gente desnuda tudo assim, a gente fala, poxa, realmente. E por vezes, por conta da sua história, por conta de coisas que você não escolheu, que aconteceram na sua vida, você foi se tornando uma pessoa mais amarga, mas hoje você tem a possibilidade de ter um Deus que cura isso também no seu coração. O caminho da cura, ele começa por um lugar, pela confissão. A gente confessar a Deus, Deus, olha, preciso ser curado nisso, tá doendo aqui. Eu não consigo falar de forma agradável para as pessoas, ou eu ignoro as pessoas que não me correspondem completamente. Às vezes tem isso, às vezes você admira alguém e essa pessoa gosta de você também, admira você também, mas a vida vai cada um, né, fazendo um monte de coisa, tal, e não dá para ter aquele tempo junto. Ah, então eu vou ignorar essa pessoa, já que ela não me dá a atenção que eu preciso, que eu quero, que eu mereço, eu vou ignorar essa pessoa. São formas muito imaturas de agir. E eu vejo que Deus tem trazido para a nossa igreja uma oportunidade da gente amadurecer, uma oportunidade da gente crescer através da consciência. Quando a gente tem consciência de que Ele nos fez de forma maravilhosa e que a gente tem se estragado muitas vezes, a gente fala, poxa, como é que eu mudo isso? O que é que eu faço aqui para mudar? Confessa a Deus, vai numa nova casa, confessa para as pessoas, pede ajuda. Ai, não, porque o que é que vão pensar de mim? Ninguém pensa nada, porque você está com um problema, eu estou com outro. O teu líder de nova casa está com outro, o pastor da outra igreja está com outro. Está todo mundo com problema. Cada um precisando da ajuda do outro. Por isso que igreja é importante. E aí você se coloca, às vezes, numa redoma de proteção, porque eu não confio em ninguém, que é outra coisa que precisa ser trabalhada aí com o Senhor. Por que a gente não confia nas pessoas, se Deus mandou andar com as pessoas? Se Deus mandou a gente andar em comunhão, se ele fala assim, olha, não deixa de se congregar, não deixa de ir para a igreja, como é costume de muitos. Ele até dá uma indireta assim na Bíblia. Costume de muitos por aí. Porque é na igreja que a gente é, ó. A gente é afiado ali pelo amor, mas pela correção também. E quando a gente voltando para essa parte da sonda, quando a gente volta o nosso coração para Deus e fala assim, Deus, te dou toda a liberdade de sondar o meu coração. Essa oração ela vai trazer tanta bênção para você, tanta coisa boa, tanta paz. Porque você vai começar a ver, eu estou carregando um monte de lixo que eu não precisava. Quando ele vai sondar, ele fala assim, olha, isso aqui, esse perdão aqui, a pessoa já morreu, que te fez mal. Ou às vezes você tem raiva porque a pessoa morreu. Por exemplo, crianças que perderam os pais quando eram muito pequenas, ou adolescentes. Por vezes, existe uma mágoa, até muito bem escondida, pela mãe ou pelo pai que faleceu. E isso é verdade.
Se é o seu caso, eu oro para que Deus ele te traga essa clareza que essa verdade está doendo no seu coração, para que você perdoe. E não tem como você agora ligar para alguém que já morreu, mas você tem como entregar ao Senhor. Fala, Deus, eu entrego esse perdão. A pessoa não escolheu, gente. A pessoa não escolheu. Entrego esse perdão, libero o meu coração e te peço para que limpe a minha vida aqui, para que eu possa fazer algo novo. E nessa busca dessa sonda, muitas vezes a gente vai encontrar coisas maravilhosas que a gente também nem tinha noção. Às vezes você é a pessoa extremamente generosa, extremamente comunicativa para o bem, sabe? Aquela pessoa que sabe dar a palavra agradável, a pessoa que pode ajudar alguém, uma pessoa que é inteligente em diversas formas e que você vai escondendo também coisas boas por conta das mágoas que tem ali. Então, quando Deus sonda o nosso coração, gente, é bom demais. Porque joga fora o que tem que jogar, coloca no lugar o que tem que colocar, mas é dolorido. Porque a gente vai ter que enfrentar quem a gente é. E é muito mais fácil a gente esconder isso. E viver no modo meu automático, sabe? Coloca aquela máscarazinha de crente feliz, vai pra igreja. Levanta a mão, adora o Senhor. Aí bota aquela plaquinha de funcionário feliz, vai pro trabalho. Trabalha o dia inteiro lá. Aí tem uma hora que a plaquinha, a máscarazinha do feliz não funciona. E é muito provável que seja em casa. Com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. É muito provável que essa máscara não encaixe mais. E a minha oração para hoje, para mim e para você, é que a gente permita que Deus ele sonde o nosso coração. E é uma oração que a gente faz até o fim, porque a gente sempre vai ter alguma coisa para ser moldado ali. A gente sempre vai ter situações que vão precisar dessa sonda do Senhor. Que a gente possa descansar nele, porque ele é um bom pai. Deus ele não vai trazer as coisas à tona para nos humilhar, para nos expor de forma ruim. Não. É sempre para cura e para paz. Então, que Deus sonde meu coração. Se você quiser, faça essa oração também. Deus sonda o meu coração e me mostra se há algo que te ofende em mim. E me ajuda a andar no bom caminho. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Amamos vocês e até semana que vem. Beijo!